graça do Senhor Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Shalom, queridos, graça e paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 66, uma exortação de louvor. No final do salmo anterior, ouvimos a natureza louvando ao Senhor. E este salmo exorta toda a humanidade a se juntar à criação e celebrar a grandeza de Deus. Ao que parece, meus irmãos, Israel havia passado por uma tribulação terrível. No entanto, havia conquistado uma vitória grande e maravilhosa com a ajuda do Senhor. Meus irmãos, alguns estudiosos acreditam que esse acontecimento foi a derrota miraculosa da Síria pelas mãos do Senhor e que os indivíduos que fala, o indivíduo que fala no versículo 13 a 20 é o próprio rei Ezequias, cuja oração o Senhor respondeu. Meus queridos irmãos, a grande ideia deste salmo é a seguinte: é uma exortação para louvar ao Senhor, e ela começa da seguinte forma: primeiro com os gentios, todas as nações, versículo de 1 a 7. Depois passa por Israel, versículo de 8 a 12, e encerra com cada indivíduo que teme ao Senhor. Nosso tema de hoje é um convite global. Louve ao Senhor todas as nações. Livro de Salmos 66, versículo de 1 a 7 diz o seguinte: gritem louvores a Deus. Povos de toda a terra, anunciem com salmo o seu glorioso nome. Venham todos cantar louvores a Ele. Digam a Deus como despertam admiração às suas obras. Por causa do seu grande poder, seus inimigos se rendem e lhe obedecem. Toda a terra o adora, cantando salmos e hinos para louvar o seu nome. Venham todos, venham ver os grandes feitos de Deus. Vejam as obras impressionantes que Ele fez em favor do seu povo. Abriu o caminho seco pelo meio do mar. E ao povo atravessou o rio Jordão sem sequer molhar os pés. Que dia o Senhor fez para o nosso povo? Ele reina para sempre sobre toda a terra. Com seu grande poder, cidades, cuidado rebeldes, para não se revoltarem, porque Deus vigia de perto as nações. O que temos aqui? 2 pontos. Primeiro, o salmista convida as nações gentias a louvar a Deus por aquilo que Ele fez por Israel. Meus queridos irmãos, isso acontece porque, por meio de Israel, o Senhor trouxe a verdadeira salvação aos gentios. No livro de João, no seu capítulo 4, no seu versículo 2, o Senhor diz o seguinte: porque a salvação vem dos judeus. Fecha aspas. Meus queridos irmãos, esse salmo trata-se de um salmo missionário, que nos mostra a importância de levar as boas novas de Jesus Cristo a todo mundo. O propósito de Deus é que todas as nações o louvem, mas não podem fazer isso sem que creiam nele. Meus queridos irmãos, é triste ver que as nações de hoje atacam e perseguem Israel em vez de agradecer a Deus pela contribuição espiritual desse povo para as nações. Amados irmãos, as nações não conhecem a Deus. E ficou cega, endurecida e incrédula. Meus queridos irmãos, quando Israel ver
o seu Messias e crer nele, a situação do mundo sofrerá uma grande transformação. As nações adorarão o Senhor. Um dia, os louvores a Jesus Cristo serão universais. Meus queridos irmãos, as nações, é o segundo ponto aqui, elas recebem o convite. Vinde às obras de Deus. O escritor faz uma retrospectiva de alguns milagres da história de Israel. Meus queridos, o êxodo do Egito, a travessia do Jordão e a derrota das nações em Canaã. Olha, irmãos, o êxodo era o aniversário de Israel como nação, a sua maior demonstração de poder glorioso do Senhor. Meus queridos, o êxodo representa para Israel o que a ressurreição de Jesus Cristo representa para o cristão de hoje. Amados irmãos, os judeus recordam do êxodo na Páscoa. E a igreja recorda a morte e a ressurreição de Cristo na ceia do Senhor. Como escreveu Alexandre McLaren, abre aspas, a obra de Deus nunca é antiquada. Tudo é revelada de suas atividades eternas. Ele é aquilo que sempre foi. Ele faz aquilo que sempre fez. Portanto, a fé pode ser alimentada de todos os relatos de outrora e esperar pela repetição de tudo o que essa história contém. Um conselho: pare de olhar para trás, procurando os erros, as derrotas. Coloque no seu coração coisa que te traga esperança. O mesmo Deus que libertou Israel do Egito liberta aqueles que crêem. O mesmo Deus que fez com que Israel passasse a pé enxuto também vai fazer você passar a pé enxuto. O mesmo Deus que deu vitória a Israel para entrar na terra de Canaã vai lhe dar vitória para morar na Nova Jerusalém. Simplesmente abra o seu coração e creia nisto. Como povo de Deus, não se permita a colocar derrota na sua memória. Não se permita a colocar os fracassos na sua memória. Pense nos milagres de Deus, porque grandes coisas Ele tem para a sua vida. Tenha uma excelente quarta-feira. Deus abençoe você e toda a sua família. Shalom.